Olá, bem-vindo ao Conversando sobre a Fé. E hoje nós vamos responder a pergunta seguinte: o que fazer quando chegamos atrasados na missa? Até que momento a gente pode comungar? Eu sou o Júlio Viso, teólogo, catequista de adulto e ministro da comunhão da Paróquia Espírito Santo. E já peço que você curta, compartilhe e comente este vídeo. Cheguei à missa atrasado, e agora? O que o direito canônico diz a respeito disso? Absolutamente nada. Não há nenhuma menção a atrasos no Código de Direito Canônico. Não há nenhuma menção a comungar depois ou antes no Código de Direito Canônico. No entanto, isso não significa que seja impossível responder essa pergunta. A teologia moral católica ela pode ser facilmente aplicada aqui. E esta é uma das razões por que o Código de Direito Canônico não precisa tratar dessa situação. Há outras boas razões pelas quais o direito canônico não se pronuncia sobre chegar atrasado à missa, algo que a gente vai analisar daqui a pouquinho. O Cânon 1247 nos diz que nós católicos já sabemos, somos obrigados a assistir à missa aos domingos e dias de preceito. Portanto, o pressuposto lógico é que, se a missa dominical começa, por exemplo, às 9h30, nós devemos chegar antes disso para podermos estar presentes durante a missa inteira. Porém, antes que você comece aí a criticar a Igreja Católica por não estabelecer uma regra para essa situação, pense no seguinte: o que aconteceria se a Igreja Católica dissesse oficialmente às fiéis que, por exemplo, o preceito é cumprido quando o fiel chega antes do Evangelho nas missas dominicais e em dias de preceito? O que aconteceria? O efeito colateral que surgiria rapidamente dessa declaração é fácil de prever. Inúmeros católicos que até agora se preocupavam em chegar à igreja antes do início da missa dominical, iriam chegar à conclusão que não é necessário fazê-lo, já que basta chegar com alguns minutos de atraso. Muitas pessoas assim decidiriam de forma muito equivocada que não há problema em perder partes da missa anteriores ao Evangelho, o que equivaleria a pensar que elementos como o ato penitencial e o glória não seriam importantes. Então pensa comigo, por que a igreja diria que podemos chegar depois do término dessas orações? Em muito pouco tempo, os sacerdotes veriam que, no horário marcado para o início da Santa Missa, a igreja estaria praticamente vazia, com a maioria dos fiéis chegando durante as leituras ou depois das leituras e distraindo todo mundo. Como resposta, alguns sacerdotes pensariam em esperar alguns minutos para começar a missa. Mas quando os paroquianos se dessem conta disso, chegariam ainda mais tarde. Você consegue perceber a confusão que seria? No final das contas, os horários agendados para as missas não teriam mais sentido nenhum. E para piorar todo esse panorama, os católicos que tentavam em vão chegar à missa pontualmente, mesmo atrasando alguns minutos, seriam encorajados a chegar quando quisessem. Pensando em chegar à igreja logo antes do Evangelho, esses católicos perderiam cada vez mais a hora. Poderiam, em vez disso, chegar durante a recitação do credo, então seria uma bagunça completa. Em suma, o estabelecimento de regras a respeito do atraso para a missa criaria uma bola de neve e causaria mais problema do que resolveria, não é verdade? Quando uma regra deixa de ser absoluta, não há como voltar atrás. Portanto, quando a igreja nos diz que precisamos ir à missa aos domingos e dias de guarda, ela quer dizer apenas isso: ir à missa aos domingos e dias de guarda. Precisamos entender e aceitar que às vezes acontecem coisas que realmente a gente não consegue prever ou controlar, que nos faz mesmo chegar não intencionalmente atrasados à missa.
o carro para de funcionar no meio do caminho, o bebê vomita na mãe justamente quando ela já estava saindo, já estava na porta de casa e a mãe tem que voltar para trocar de roupa, trocar o bebê também. Por exemplo, um acidente entre carros, uma colisão ou um engarrafamento que torna o nosso caminho para a igreja ainda mais longo, ou um médico que está a caminho da missa e para ajudar uma pessoa que desmaiou na calçada, ou um ônibus que se atrasa ou não passa. Então, punir as pessoas que chegam atrasadas à missa por razões desse tipo não faz sentido algum. É claro que essa moeda tem dois lados, não é? Se apertarmos o botão da soneca do despertador para dormir mais 5 minutos e nos atrasarmos, se a gente ficar enrolando em casa, vendo mensagens antes de ir à igreja, ou se a gente demorar demais no nosso caminho para a missa, então a culpa do atraso seria claramente nossa, né? E é muito tentador a gente tentar se esquivar da responsabilidade. Uma desculpa comum é os filhos. Ah, mas eu tenho filho. Como se os pais não soubessem, né? Que tem que acordar o seu filho um pouco mais cedo, cutucá-lo um pouco mais forte para que eles acordem, sejam um pouco mais insistentes para que eles se arrumem rapidamente para a missa a tempo. E é assustadoramente fácil encontrar católicos que se atrasam para a missa semana após semana pelas mesmas razões. Algo que eles naturalmente têm condição de prever e evitar. Curiosamente, essas mesmas pessoas que se atrasam para a missa se esforçam para chegar pontualmente ao aeroporto quando estão de férias, não é verdade? Vale o exame de consciência. Quando analisamos dessa perspectiva um caso de atraso na missa dominical, fica claro de imediato o que é necessário fazer para reparar essa situação, se é que há necessidade de fazer algo. Quem não tem culpa, não tem motivo para ser punido. Quem tem culpa, naturalmente, deve se redimir. O bom senso determina que se chegarmos atrasados à missa, mesmo que não tenhamos culpa a ponto de perder boa parte dela, deveríamos ir em outro horário. Muitos leigos entendem que se atrasar para a missa por qualquer razão implicaria algum tipo de punição. Mas isso tão somente se trata de má teologia, já que não devemos ser punidos quando realmente não cometemos nenhum erro. Concorda? Particularmente, a noção de que não devemos receber a Sagrada Comunhão se por qualquer motivo nos atrasarmos para a missa não possui nenhum fundamento sólido na teologia sacramental. O cânon 843 afirma claramente que não se pode negar os sacramentos aos fiéis que oportunamente o pedirem, se estiverem devidamente dispostos e se não houver nenhuma lei que os impeça de recebê-los. Um exemplo concreto para ilustrar o cânon 843 se aplica a este caso. Dito isto, existem situações em que há uma verdadeira conexão entre deixar de receber a comunhão e chegar atrasado à missa. Por exemplo, é triste, mas é verdade que alguns católicos entram nas igrejas 30, 40 minutos mais tarde, como se estivessem passeando, e quando tomam o seu assento, ainda assim começam imediatamente a bater papo, ou a brincar com o telefone celular, não fazendo nenhum esforço para acompanhar a missa, ou pelo menos o que resta dela, né? Obviamente, tais pessoas não têm intenção de ir à missa para mostrar a Deus Todo-Poderoso a reverência que lhe é devida. Na verdade, muitas vezes é até difícil entender porque essas pessoas se preocupam em ir à igreja. Embora a gente não possa acessar a mente e o coração dessas pessoas para saber o que acontece lá dentro, sua conduta exterior oferece todos os sinais de que elas não estão devidamente dispostas para receber a Eucaristia, como nos diz o cânon 843.
portanto, elas não deveriam recebê-la. Neste caso específico, o atraso na chegada à missa é apenas um dos muitos sintomas que revelam uma completa falta de fé e reverência. Mas afirmar que católicos desse tipo chegam atrasados à missa e não deveriam receber a comunhão é algo bem diferente de afirmar, de modo muito absoluto, que chegar tarde à missa e abster-se de comungar são coisas que sempre andam juntas. Não andam. Eu sou Júlio Viso e este foi o Conversando sobre a Fé. Se você gostou desse conteúdo, já peço que você curta, comente e compartilhe. E estaremos sempre reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.